Bom dia, segundo ano! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos a uma atividade de interpretação de texto na aula de tópico de português, certinho? É bom a gente estar sempre treinando a leitura, a interpretação de texto, porque isso ajuda não só nas matérias de língua portuguesa, na nossa matéria de redação, como também nas outras matérias, né? Para você ler um probleminha em matemática, química. Então, é bom a gente estar sempre treinando leitura e interpretação de texto, certinho? Vocês não precisam copiar o texto, vocês vão responder apenas as perguntas, também não precisa copiar as perguntas, vão colocar apenas as respostas e me enviar no aplicativo. Ok? Quem não conseguir no aplicativo já sabe. O e-mail é profleticiainglês1@gmail.com, certinho? Vamos lá, atenção aqui no grande telão. Iniciando segundo ano, dia 9 de outubro de 2020. Então, vamos lá. Português, ou seja, tópico de português, interpretação de texto. Vamos à leitura do texto. Acompanhem comigo. O trabalho e o meio ambiente. Quando pensamos em trabalho, logo nos vem a ideia de nosso esforço para realizá-lo, ou do tempo que vamos gastar executando essa atividade. O que revela uma visão um tanto egoísta, pois nos viramos sempre para nós mesmos. Se envolver dinheiro ou nota, aí sim que eu mesmo falo mais alto. Aí sim que o eu mesmo fala mais alto. Antes de continuarmos esse papo, vamos tentar definir o que é trabalho. Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio, que o modifica de forma a trazer algum tipo de benefício para quem executa essa ação. Veja que nessa conceituação aparecem os termos ação, meio, modificação e benefício. As preocupações humanas, esforço, tempo e valorização não entram nesse conceito. Não por não serem importantes, mas porque o sentido da palavra é mais amplo e abrangente e não visa só a nosso umbigo. A visão humana atual do que é o trabalho tem contribuído para uma postura individual, em que o interessa é o benefício próprio, sendo ignoradas as modificações impostas ao meio. Próximo parágrafo. Em um trabalho, estão sempre envolvidos a mão de obra, a matéria-prima, as ferramentas, o produto e os resíduos. Esse trabalho pode ser algo muito complexo, como a produção de um automóvel numa linha de montagem, ou até a execução de uma atividade proposta de matemática. Nesse caso, a mão de obra é o aluno. A matéria-prima é o seu conhecimento. As ferramentas são lápis, borracha, papel e etc. O produto é o próprio trabalho. E os resíduos? Os resíduos são as raspas de borracha, as tiras de madeira do lápis apontado, as unhas roídas e etc. Continuando. Veja que nos preocupamos, antes de realizar o trabalho, basicamente com as longas horas perdidas para executá-lo e com o esforço mental e físico para sua realização. Após a execução, simplesmente ficamos
preocupados com a entrega e a valorização, nota dada ao produto do nosso esforço. Então, o texto, ele fala um pouquinho sobre o que é o trabalho, o que envolve, o que está envolvido nos meios de trabalho, né? O ambiente, quem é o sujeito, quem pratica o trabalho. E, a partir disso daí, vocês vão responder 4 questões, ok? Vamos lá. Olha só. Então, igual aqui, na questão 1, vocês vão colocar como no caderno de vocês? Vocês vão escrever questão 1 e na frente vão escrever a resposta, ok? Na frente escreve a resposta. Não é para colocar questão 1, letra A. É para escrever questão 1 e na frente escreva a resposta, ok? Qual é a letra A, B, C ou D? Se for a letra C, você escreva, conceitua o trabalho de forma abrangente, certinho? Então, vamos lá. Na construção do texto, o autor critica a visão humana relativa ao trabalho. Letra B. Compara as atividades realizadas por um profissional e as atividades realizadas por um aluno. Então, na construção do texto, o autor não. O que ele não faz? Ele não conceitua o trabalho de forma abrangente. Ou letra D. Ele não apresenta sugestões para uma mudança de postura no trabalho. Qual dessas é a resposta certa, segundo ano? Então, analisem direitinho e respondam, ok? Vamos à questão de número 2. Questão de número 2. Registra-se o diálogo direto com os leitores na seguinte passagem. Então, em qual dessas passagens nós temos um diálogo direto com o leitor? Nós temos um diálogo que não tem intervenção de ninguém, um diálogo direto com o leitor. Então, o diálogo direto com os leitores está na seguinte passagem. Letra A. Trabalho pode ser entendido como resultado de uma ação sobre o meio. Letra B. A visão humana atual do que é o trabalho tem contribuído para uma postura individual. Letra C. Em um trabalho estão sempre envolvidos mão de obra, matéria-prima. Ou letra D. Veja que nos preocupamos, antes de realizar o trabalho, basicamente com as longas. Então, em qual dessas aí o diálogo é diretamente relacionado com o leitor? O autor do texto faz um diálogo direto com o leitor. Na letra A, B, C ou D. Questão de número 3. Questão de número 3. Não visa só a nosso umbigo. O termo grifado foi colocado entre aspas por quê? Então, por que a palavra umbigo foi colocada entre aspas? Letra A. Consiste em uma metáfora. Letra B. É uma citação de autoria alheia. Letra C. Sinaliza uma forma gramaticalmente incorreta. Ou letra D. Apresenta duplo sentido. Qual dessas é a resposta certa? Escreva a questão número 3 e escreva a resposta certa, ok? Vamos para a próxima, quarta e última questão. Questão número 4. Sendo ignoradas as modificações, né? Abre aspas, sendo ignoradas as modificações, fecha aspas. Essa palavra poderia ser substituída por... Então, a palavra aqui, ó, sendo ignoradas as modificações. Então, a palavra ignoradas poderia ser substituída por equivocadas, menosprezadas, efêmeras ou privilegiadas. Qual dessas palavras substituiria a palavra ignoradas? Ok? Então, muito fácil, bem simples, né? O texto e as questões. Façam com bastante atenção, com bastante carinho, bastante capricho. Me enviem pelo aplicativo. Quem não conseguir pelo aplicativo, me enviem pelo e-mail profleticiainglês1@gmail.com, ok?
E outra coisa, pessoal, tem algumas atividades que vocês me enviam e para vocês não dão como concluídas ou não aparece como entregues e vocês estão reenviando novamente, tá? É algum problema lá no aplicativo, eu não sei se é alguma configuração que foi, que eu mudei, alguma coisa ali, mas eu tô dando uma olhada e tô tentando arrumar isso, certinho? Não precisa enviar 2 vezes, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Façam com bastante atenção a tarefa, ok? Um abraço, segundo ano. Fiquem com Deus.